Será que vale a pena jogar Genshin Impact em 2023? Eu vou citar para vocês 5 vantagens e desvantagens sobre o jogo e se vale a pena ou não jogar neste ano. A primeira vantagem é que o jogo é grátis, cross-plataforma e cross-save. Genshin Impact é um jogo eletrônico RPG de ação gratuito que apresenta um ambiente de mundo aberto de fantasia e possui um sistema de batalha baseado em ação. Além de ter uma modalidade de combate bem divertida, usando pontos de energia elemental com a troca entre 4 personagens na sua equipe e variedades de builds para tornar ainda mais a sua gameplay dinâmica. Além do mais, está presente no jogo cross-save, que permite o salvamento cruzado em qualquer plataforma, incluindo no PC, Android, iOS, PlayStation agora já disponível e nas contas de Switch futuramente. Também é cross-plataforma, permitindo jogar com seus amigos, mesmo que eles tenham dispositivos diferentes, e infelizmente até o momento o cross-server ainda não é disponibilizado, pois você não poderá transferir seus dados de personagem de um servidor para outro caso deseje mudar. A desvantagem é o tamanho do jogo e requisitos mínimos para rodar. Ele não é um jogo muito leve e pode possuir os requisitos básicos já um pouco superior para a maioria das médias dos aparelhos. É um jogo disponível nas plataformas de PlayStation 4 e 5, Microsoft Windows, iOS, Android, Nintendo Switch, infelizmente não disponível até o momento para Xbox, mas agora tem pelo GeForce Now, que é uma opção extra para quem tem PCs fracos. A segunda vantagem é a história, os personagens e a liberdade na gameplay. O jogo possui uma lore bem interessante, que ocorre em um mundo chamado Teyvat, onde algumas pessoas escolhidas receberam uma visão herdada por um arconte que se baseia em elementos na forma de pedras e seus portadores passam a ter a habilidade de controlar um elemento: fogo, água, terra, gelo, eletricidade, vento e o mais novo, planta, que foi incluído recentemente com o novo mapa da nação de Sumeru, trazendo inovação na gameplay, tornando ela ainda mais divertida. Além do mais, você poderá colecionar personagens únicos, upá-los e buildá-los da sua maneira, criando um vínculo talvez pela sua personalidade, história, estilo, o que você se familiarizar com o mesmo. A desvantagem é sistema gacha. Essa mecânica eu considero um ponto negativo, visto que você terá que economizar muitas gemas ou investir dinheiro para tentar tirar aquele boneco ou arma que tanto almeja. Os banners costumam ter um tempo bem limitado, mas tem uma rotatividade até razoável. Porém, para quem é free-to-play, pode tornar um pouco mais difícil e demorado mais do que quem investe financeiramente. Porém, dá sim para evoluir no jogo e aproveitar todo o conteúdo que ele oferece sem precisar gastar. A terceira vantagem são os cenários incríveis e variedades no conteúdo. O jogo é bem grande e ainda em desenvolvimento. Atualmente possui 7 nações que são baseadas em países e culturas diferentes, mas somente 4 delas foram reveladas até o momento, sendo elas Mondstadt, Liyue, Inazuma e Sumeru, que foi a mais recente, trazendo um mapa extra de deserto com muita coisa inovadora. Ou seja, se você é uma pessoa que curte exploração, diversificação dos conteúdos com sistema de casa conhecido por bully de relaxar, ranking de aventura com níveis de mundo, ranking de reputação e conquistas nas cidades, culinárias, plantações, liberdade nos mapas com diversos tipos de biomas e cenários que você poderá aproveitar na vastidão de cada mapa, que são repletos de surpresas, de puzzles, quests principais e side quests interessantes. Algumas nem tanto, que não deixa de tornar o jogo incrível. Você terá tudo isso em Genshin Impact. A desvantagem são os conteúdos no late game. Sim, para quem é aquele jogador viciado que consome tudo em pouco tempo, pode ficar sem ter o que fazer mais do conteúdo avançado. Porém, sempre o jogo tem eventos novos com premiações interessantes, muitas gemas e moras, que são materiais bem escassos no late game, além de bonecos, armas, pets
e das coroas, que são itens bem limitados para você aprimorar o talento ao máximo dos seus personagens favoritos. E atualmente o jogo inclui recentemente o TCG, que é o Trade Card Game, que para quem não sabe é um jogo de cartas que foi implementado dentro do próprio jogo do Genshin Impact, conhecido por Chamado Sagrado do Sete. A quarta vantagem são os bosses incríveis, alguns até jogáveis e desafios variados. Os bosses são inclusos na história com quests e alguns plot twists incríveis, sendo que nos banners já tem os jogáveis para você aquisitar para a sua coleção. Tem também desafios variados, cubos elementais conhecido por hipostases, domínios para levar talentos e artefatos, monstros, abismo com 12 pisos para quem gosta de se aventurar um pouco mais e ainda ganhar recompensas e gemas. A desvantagem são drops e resinas. As resinas são itens de extrema importância e bem limitados. Antigamente era pior ainda o tempo de recuperação e o total delas. Atualmente é apenas 160 de resina comum, o que é bem pouco pelo conteúdo no nível avançado. E os bosses têm apenas um drop por semana, sendo algo bem negativo para poder ascender personagens que necessitam desses mesmos recursos. A quinta vantagem é que o jogo é casual, com conteúdos PvE. Pessoalmente, vejo isso como algo positivo, principalmente para quem não tem muito tempo de jogar, assim como eu, e que gosta de aproveitar o jogo na modalidade single player, mas ainda assim poderá fazer domínios, bosses e explorar com amigos, mas sem a necessidade de gastar para vencer outros jogadores, pois até o momento o PVP não foi incluído no Genshin Impact e provavelmente não irá, pois fugiria da premissa inicial que foi imposta. Só que no Chamado Sagrado do Sete, que é o novo jogo de cartas citado anteriormente, pode ser jogado atualmente com personagens do jogo e NPCs. No entanto, esse modo só abrange partidas PvE, mas você pode jogar o PVP com amigos, porém não tem recompensas englobadas neste estilo. A desvantagem seria a ausência do próprio PVP. Esse mesmo ponto pode ser visto como positivo ou negativo, pois da mesma forma que existam pessoas que prefiram um jogo mais casual, tem aqueles players hardcore que preferem um pouco mais de competitividade. Por esse motivo, pode ser visto como um elemento negativo para quem gostaria de um pouco mais de diversão. E também a ausência de montaria, que até hoje não podemos aproveitar deste benefício, o que é algo bem ruim na hora da exploração neste vasto mundo de Teyvat. Então, galerinha, espero que tenham gostado. São alguns pontos atualizados do meu vídeo antigo que fiz para recomendar para vocês anteriormente, e até o momento algumas coisas mudaram. Porém, a empresa ainda assim deixa a desejar em alguns pontos, para quem é jogador antigo sabe. Só que, olhando com o ponto de vista de diversão, esse jogo sim tem vários pontos positivos que vale ressaltar e aproveitar. Ah, e só algumas curiosidades, o Genshin vai ser animado para a versão anime em parceria com a Ufotable, que é um estúdio de animação japonês responsável por Kimetsu no Yaiba e outros animes de sucesso. E também a empresa MiHoYo, criadora de Genshin Impact atualmente, denominada HoYoverse, é responsável por diversos jogos de diferentes gêneros, o Honkai Impact 3D, Tears of Themis, inclusive com 2 novos jogos para sair em 2023, provavelmente, que é o Honkai Star Rail, com uma pegada de RPG de turnos e ambientação futurista, e o Zenless Zero Zone, que é um roguelike com personagens bem divertidos. Ou seja, para quem curte jogos com uma pegada de anime, fica a sugestão para se divertirem e conhecer esses games. Ah, só lembrando, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscreverem no canal caso não sejam inscritos ainda, pois assim vocês ajudam com o crescimento dele, me motivando a trazer mais conteúdos para vocês cada vez mais. E ainda um agradecimento em especial a todos os meus inscritos que sempre me apoiam e ajudam no engajamento. Muito obrigada a todos, galerinha, mais uma vez, e é isso aí!